como vento no mar, carrega lições, deixa o tempo passar. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, hora de acreditar. Deixar e deixar fluir. O que passou já não está aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando aí. Sintam-se à vontade de a gente começar aqui essa live sobre o ciclo da calma. O tema ansiedade e relacionamento amoroso. Acredito muito que essa live vai ajudar muita gente. Sintam-se à vontade. Se vocês puderem, clica no aviãozinho e envia para mais gente. Alguém que você entende que é ansioso, ou que está tendo problemas no relacionamento amoroso, ou algum amigo, né? Alguém que você gosta muito, que possa se interessar por essa live, tá? O pessoal está chegando. Boa noite, Fabiana. Pegue seu chá e vamos começar. Eu gostaria de começar perguntando para você que já chegou aqui, para você que vai assistir a live depois, você já machucou alguém que ama por causa da ansiedade e sentiu culpa depois? Se sim, digita aqui no chat, por favor. Você já machucou alguém que ama por causa da ansiedade e sentiu culpa depois? Responde aqui. Para quem pensou, eu já machuquei alguém que eu amo por causa da ansiedade e senti culpa depois. A gente dizendo aqui, né? A Náurea, que já. Talvez todos nós já machucamos alguém que amamos num momento de muita ansiedade. E para você que respondeu sim, que pensou sim, se a ansiedade desaparecesse, sumisse da sua vida, você acha que seu relacionamento seria melhor? Pense sobre isso. E se quiser responder aqui também, se a ansiedade desaparecesse completamente da sua vida, você acha que sua vida seria melhor, seu relacionamento seria melhor? A gente começa com essas duas reflexões importantes. Quase todo mundo pensa ou responde sim, claro que sim. Mas há um grande segredo sobre a ansiedade que quase ninguém revela. Ele pode mudar completamente a forma como você lida com ela. Talvez essa seja justamente uma das ideias que mais mantém as pessoas presas na ansiedade. Na tentativa de eliminar totalmente a ansiedade, muita gente acaba criando uma vida cada vez menor. Começa a evitar lugares, evitar conversas difíceis, evitar decisões, evitar riscos. E aos poucos a vida vai ficando mais apertada. A ansiedade vira o centro de tudo. E o problema é que isso não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos. Você vai se afastando,
vai se limitando, vai se perdendo. E quando percebe, já não está mais vivendo como antes. Acredito que muita gente aqui já sentiu que começou a evitar pessoas, ambientes, por causa da ansiedade. Se isso já aconteceu com você, escreve eu aqui no chat. Porque isso é muito mais comum do que parece. Mas existe um detalhe curioso nisso. A ansiedade é um mecanismo de proteção. Nós chamamos de mecanismo de defesa. Ela existe porque em algum momento da evolução do homem foi importante para a sobrevivência humana. O problema começa quando esse mecanismo fica ligado o tempo todo, como um alarme que dispara mesmo quando não há incêndio. O corpo entra em alerta. A mente começa a prever problemas e a pessoa passa a viver tentando controlar tudo. O corpo luta contra o que sente no corpo. Os pensamentos se esforça para não pensar nos problemas. As emoções não aceita sentimentos difíceis e faz de tudo para não sentir-se. E, às vezes, tenta controlar até as pessoas ao redor. E aqui está um ponto que muda tudo. Controle parece cuidado, mas quase sempre é medo disfarçado. Existe algo fundamental aqui. Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, mais o seu corpo entende que existe perigo e responde do único jeito que sabe, produzindo mais ansiedade. É como um ciclo. A pessoa sente ansiedade, tenta controlar, o corpo interpreta como ameaça, o alerta aumenta e talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não é o outro que está criando essa ansiedade. É a forma como você tenta controlar o que não depende de você. Depois de um tempo, muita gente começa a acreditar que o problema está nela. Talvez eu seja fraco. Talvez eu nunca melhore. Talvez minha mente seja assim mesmo. Mas, na maioria das vezes, o problema não é a pessoa. O problema é que ela aprendeu a lidar com a ansiedade de um jeito que mantém o sistema de alerta ativo. E isso tem um custo. Um custo silencioso, constante. Relacionamentos vão desgastando, a conexão vai diminuindo, o outro vai cansando e você também. Não destrói tudo de uma vez. Vai correndo, vai esfriando, vai afastando. E quando você percebe, já existe distância onde antes existia proximidade. Cada vez que você cobra, pressiona ou tenta controlar, é como colocar um tijolo entre você e a outra pessoa. No começo é só um, depois mais um, e quando você percebe, não existe mais proximidade. Existe um muro. E foi quando eu comecei a perceber isso que algo na minha vida, na minha própria vida, começou a fazer sentido. Porque antes de ser psicólogo, eu também fui uma pessoa profundamente ansiosa. E durante muito tempo, eu fiz o que quase todo mundo faz. Eu lutei contra a ansiedade. Até perceber algo que mudou completamente a forma como eu entendia tudo isso. E, curiosamente, essa descoberta não aconteceu apenas estudando psicologia. Ela apareceu também dentro do meu próprio relacionamento. De uma forma que, na época, eu demorei muito tempo para perceber. E foi observando isso na minha própria vida que eu percebi um padrão da ansiedade.
Teve uma época da minha vida em que eu tentava controlar muito uma pessoa que era muito importante para mim. Na época, minha namorada, hoje, minha esposa. Eu tentava mudá-la o tempo todo. Queria que ela estudasse mais, queria que ela fizesse atividade física, que fosse mais pontual, enfim. Eu sofria de uma doença chamada queria, popular tem que. A famosa crença de que o outro tem que fazer o que eu quero. No começo do namoro, eu implicava com as roupas que ela usava, era ciumento. Outras vezes eu fazia algo que muita gente faz quando está frustrado, se afasta. Falava em terminar, criava distância. E olhando de fora, talvez alguém nem chamasse aquilo de comunicação violenta. Eu não gritava, nunca tivemos brigas feias, nós nunca terminamos o relacionamento, mas existia uma violência invisível. Uma violência muito comum em muitos relacionamentos. Dar gelo, evitar conversa, cobrar o tempo todo, exigir mudanças. No meu mundo, na Evandrolândia, eu achava que estava tentando melhorar o relacionamento. Mas, na verdade, eu estava tentando controlar a vida de outra pessoa. E quanto mais eu tentava controlar, mais ansioso eu ficava. É como um cabo de guerra. Você puxa de um lado, o outro puxa do outro, e quanto mais força você faz, mais força o outro precisa fazer também. E no final, ninguém se aproxima. Só ficam mais cansados. E olhando para trás, hoje, eu consigo ver algo com muita clareza. Eu achava que estava tentando melhorar o relacionamento, mas na prática eu estava sufocando ele. E talvez isso seja difícil de ouvir, mas muita gente aqui não está sofrendo por falta de amor. Está sofrendo pela forma como está tentando controlar o amor. É como colocar alguém dentro de uma gaiola e chamar isso de amor. Pode até parecer seguro, mas não é leve, não é livre. E tudo que não é livre, com o tempo, deixa de ter conexão. Com isso, eu deixava de olhar para as minhas questões, minhas dificuldades, minha pressa que só me mantinha no ciclo da ansiedade. Me descuidava daquilo que eu precisava melhorar, porque eu tinha e tenho muito que melhorar, como qualquer pessoa. Não somos perfeitos, nunca seremos. Sabe? Se as suas necessidades não são atendidas, se o outro não faz o que você acha que tem que, você também nem sempre atende às necessidades da outra pessoa. Nem sempre você faz o que a outra pessoa precisa. Porque em relacionamentos saudáveis, é natural se frustrar. Ouvir e dizer não. É preciso saber lidar com isso. Agora, fala a verdade. Você tem um lado controlador também. Tem ou não? Quem você tenta controlar? Seu filho? Seu marido? Ou você está tentando controlar alguém, ou alguém está te controlando. Porque controle e ansiedade andam juntos. Reconhecer isso é o primeiro passo para entender que essa luta para mudar o que você não tem controle, o que não depende de você, está alimentando sua ansiedade. Talvez esteja te adoecendo, se não adoeceu. Ou adoecendo outra pessoa. A vida não se dobra ao nosso controle. E quanto mais você tenta dobrar a vida, mais ansioso você fica. Quantas pessoas aqui já brigaram com alguém e depois pensaram, nossa, eu devia ter agido diferente. Podia ter feito isso. Minha namorada, com sabedoria, muitas vezes contornava isso. Ela me questionava, às vezes me fazia enxergar coisas que eu não queria ou não conseguia ver. E hoje,
eu percebo algo muito importante. Naquela época, eu não via os meus excessos, nem o que faltava em mim. Eu só enxergava aquilo que eu achava que faltava nela. Mas aquilo que eu chamo de falta dela, na verdade, era uma dificuldade minha. É como olhar para o outro, esperando ver nele aquilo que você acha que deveria ser. Mas no fundo, você está tentando corrigir algo que é seu. Deixando de olhar para algo seu. E quanto mais você exige do outro, menos você olha para si. Eu tinha expectativas muito rígidas sobre como as coisas deveriam ser. E quando a realidade não correspondia a essas expectativas, eu ficava frustrado, ansioso, em guerra. E deixava de ver as qualidades dela, os valores, as habilidades que ela tem e que eu sempre admirei e admiro, sempre admirei. A Luana, minha esposa, é como um mar calmo num fim de tarde. Mas eu não conseguia estar presente ali, estar tão presente, nem me conectar emocionalmente com ela na profundidade que eu consigo hoje. O controle não deixava. Eu acreditava que relacionamento era a mesma coisa que produtividade. Eu olhava para ela e me via ali, como se ela fosse um espelho e tivesse que fazer as coisas que eu pensava, no meu ritmo, no meu tempo. Além de ansioso, eu ficava nervoso, perdi o brilho nos olhos, a serenidade. E com isso não podia acessar o ciclo da calma com profundidade. Foi só quando comecei a desenvolver o que eu hoje chamo de ciclo da calma que eu consegui olhar para tudo isso com mais clareza. Foi como se eu tivesse subido em uma montanha e finalmente conseguisse enxergar minha própria história de cima. Eu me perguntava, como que eu não conseguia ver isso? Como que eu não vi? Foi aí que eu comecei a perceber algo desconfortável. Grande parte da minha ansiedade não vinha das situações, nem da genética. Ela vinha da forma como eu me relacionava comigo. Como eu me relacionava com os outros também e com o mundo. Vinha da minha necessidade de controlar. Quando comecei a sair desse lugar de controle, algo começou a mudar. Comecei a desenvolver mais presença, mais diálogo, mais abertura para as diferenças, mais aceitação. Aprendi a pedir sem exigir. Aprendi a acolher minhas frustrações. Porque muitas vezes a frustração não existia porque a minha namorada não fazia o que eu queria. Eu me frustrava porque eu acreditava que ela tinha que fazer o que eu queria. E a verdade é simples, ninguém tem que nada. Anota aí. Ninguém tem que nada. Ou a pessoa tem alma, consciência, responsabilidade para fazer o que é importante para ela, ou então não faz. Não precisa fazer, está tudo bem. Quando a gente vive preso nesse tipo de pensamento, a gente entra em guerra com a realidade, com a vida. E viver em guerra com a realidade é uma das formas mais rápidas de produzir ansiedade. Talvez você nunca tenha tentado controlar outra pessoa dessa forma, mas provavelmente existe alguma área da sua vida onde você está tentando controlar algo que você não tem controle. Isso mantém seu corpo em alerta o tempo todo. Foi olhando para a minha própria história que eu comecei a perceber esse padrão. Eu lembro de situações muito simples que aconteciam no meu relacionamento. Situações pequenas, mas que ativavam uma ansiedade enorme dentro de mim. Por exemplo, minha namorada demorava para responder uma mensagem. Algo completamente comum. Mas dentro da minha cabeça surgia imediatamente um pensamento.
Ela tem que responder agora. O corpo reagia. Outros pensamentos obsessivos surgiam. Uma inquietação. E aí começava a luta. Pegava o celular, olhava várias vezes, mandava outra mensagem. Quando ela ia olhar, tinha aquele monte de mensagem, ligação. Tentava resolver aquela sensação rapidamente, né? Queria resolver o meu desconforto. E quando ela respondia, eu era impaciente. Mas quanto mais eu tentava controlar o que não estava sob meu controle, mais ansioso eu ficava. Em outras vezes, acontecia algo diferente. Certa vez, ela teve que morar fora para estudar. E na minha mente surgiam pensamentos automáticos. Como que é, né? Pensamentos. E se ela conhecer alguém? E se algo acontecer? O corpo entrava em alerta. Ciúme, insegurança. E o que eu fazia? Tentava controlar. Fazia perguntas demais. Ficava tenso. Às vezes criava discussão. Outras vezes me afastava. Dava aquele gelo silencioso. Eu achava que estava protegendo o relacionamento. Mas na verdade eu estava lutando contra algo dentro de mim. Agir daquela forma era uma forma de lutar contra o que eu estava sentindo. É como se eu quisesse aliviar o que eu estava sentindo, e essa luta só me deixava ainda mais ansioso. Em outras situações, a luta era contra mim mesmo. Eu pensava, por que eu sou tão ansioso? E controlar era uma forma de não sentir, de não entrar em contato com o que era meu, a minha experiência. E a emoção ficava mais forte. Foi observando essas situações que algo começou a fazer sentido para mim. Eu não estava sofrendo apenas por causa da ansiedade. Eu estava sofrendo porque lutava contra ela o tempo todo. Tentava controlar o que eu sentia. Tentava controlar o que eu pensava. Tentando controlar o que acontecia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você também já tentou fazer algo para mudar o que estava sentindo e acabou se sentindo pior? Foi nesse momento que eu comecei a perceber algo importante. Quando você tenta controlar tudo, você entra em atrito com a própria vida. E não dá para sentir calma enquanto você está em guerra com a realidade. Se incomodando com tudo, reclamando de tudo, contra o que você não tem controle. Que não depende de você. Quando eu comecei a estudar isso com mais profundidade, percebi que a ansiedade costuma se manter viva por 3 movimentos comuns. 3 coisas que quase todo mundo faz tentando se salvar da ansiedade. Primeiro movimento, tentar controlar as emoções. A pessoa pensa, eu não deveria sentir isso. Eu preciso parar de sentir isso. E quanto mais tenta controlar, mudar o que sente, mais forte a emoção fica. Segundo movimento, evitar o desconforto. Evitar lugares, evitar conversas difíceis, evitar situações. No começo parece aliviar, mas aos poucos a vida vai ficando cada vez menor. Terceiro movimento, lutar contra os pensamentos. A pessoa tenta expulsar pensamentos da mente. Ela tenta não pensar, ela não quer pensar, ela quer afastar os pensamentos. Mas a mente humana não funciona assim. Quanto mais você tenta não pensar, mais o pensamento volta. Esses 3 movimentos acabam integrando um ciclo. E isso faz sentido para você até aqui, imagino eu. Se fizer sentido, escreve aqui, faz sentido. Um ciclo que eu chamo de ciclo da ansiedade, o ciclo da luta. Onde a pessoa, sem perceber, ela acaba alimentando exatamente aquilo que mantém a ansiedade viva. Eu quero te convidar a lembrar de uma situação muito comum.
Talvez tenha acontecido com seu marido, com seu filho, com alguém que você ama. Alguma conversa que começou pequena, mas foi ficando tensa. Talvez você quisesse apenas explicar algo, mas em algum momento surgiu aquela sensação de que você precisava fazer a outra pessoa entender. Você precisava convencer. Precisava provar seu ponto. Talvez a conversa tenha virado um cabo de guerra invisível. Você fala, a outra pessoa se defende, você insiste, ela levanta o tom, e quanto mais você tenta controlar a conversa, mais ela escapa. É como tentar segurar um punhado de areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. E talvez, no meio disso tudo, tenha aparecido algo muito conhecido. O peito apertando, o pensamento acelerando, a vontade de resolver aquilo na hora, como se a paz só pudesse voltar depois que o outro entendesse, depois que o outro cedesse, soltasse a corda, depois que o outro concordasse. Mas existe algo curioso no controle. Ele sempre promete paz e quase sempre entrega distância. O controle sempre promete paz e quase sempre entrega distância. Porque quando duas pessoas estão tentando controlar a mesma conversa, ninguém está ouvindo. Ninguém está escutando. Agora eu quero te convidar para lembrar de uma outra situação. Talvez tenha sido rara, mas quase todo mundo já viveu algo assim, pelo menos uma vez. Uma conversa difícil, mas onde você fez algo diferente. Talvez você estivesse sentindo raiva, ou frustração, ou tristeza, mas em vez de reagir no impulso, você respirou. Ficou ali, sentindo o que estava sentindo. Olhando nos olhos, sem fugir, sem atacar, sem se fechar. E em vez de tentar ganhar a discussão, você tentou entender a pessoa. Talvez você tenha dito algo como: olha, eu preciso te falar como isso me afetou. Sem acusar, sem julgar, sem comparar, sem tentar vencer, sem competir, apenas dizendo que era verdadeiro para você o que você estava experimentando, pensando, sentindo. E algo interessante acontece nesses momentos. A conversa muda o clima. Porque quando alguém baixa a armadura, o outro também começa a baixar. Não é mágica, é humano, é sabedoria. Nesse momento, você não estava sendo conduzido pela ansiedade. Não estava tentando controlar o outro. Você estava segurando algo muito mais importante do que a razão da discussão. Você estava cuidando da forma como queria estar naquela relação. Mesmo sentindo emoções fortes, você escolheu agir de acordo com quem você quer ser. Com respeito, com verdade, com presença, sem fuga, sem controle. E perceba algo muito importante aqui. As emoções estavam ali, elas não desapareceram, mas elas não estavam dirigindo suas atitudes. Você estava no controle. Havia um pequeno espaço entre o que você sentia e a forma como você escolheu agir. Aqui existe a escolha. Nesse pequeno espaço que mora a sua liberdade emocional. A inteligência emocional mora nesse espaço. E talvez você comece a perceber algo muito importante. Existem atitudes que aproximam e atitudes que afastam.
Existem atitudes que alimentam a luta, o controle, a ansiedade. Existem atitudes que começam a construir algo diferente. Atitudes que te levam, pouco a pouco, para o ciclo da calma. Eu quero propor um pequeno exercício agora, que a ansiedade costuma aparecer de formas diferentes para cada pessoa. Então, me conta aqui no chat qual dessas situações mais parece com você. Presta atenção. Número 1, você vai digitar 1 se isso parece com você, se tem a ver contigo. Sua mente não para, pensamentos acelerados, preocupação constante. Digita 1. 2, digita 2, quem se identifica? Seu corpo entra em alerta, coração acelerado, tensão, inquietação. 3, ansiedade aparece nos relacionamentos, nas relações, conflitos, necessidade de controle, medo de perder pessoas. Escreve aqui no chat. 1, 2 ou 3. Percebe uma coisa interessante? A ansiedade pode aparecer de formas diferentes. Mesmo quem não digitou, cada pessoa se identifica aí. Mas quase sempre a ansiedade mantém o mesmo ciclo funcionando por trás. E é por isso que eu quero te convidar agora para um momento de honestidade consigo mesmo. Porque depois de tudo que conversamos aqui hoje, talvez você já consiga enxergar com mais clareza como a ansiedade funciona na sua vida. Talvez ela apareça nas preocupações constantes, talvez nas conversas que ficam tensas, talvez naquele estado de alerta que parece nunca desligar. E a pergunta que fica não é apenas se você entende isso. A pergunta é: o que você vai fazer com essa consciência agora? Entender um padrão é o primeiro passo, mas continuar vivendo exatamente da mesma forma, daí é uma escolha. Daqui a alguns meses, sua vida provavelmente estará em algum desses dois lugares. Ou você vai continuar tentando lidar com a ansiedade da mesma forma que sempre tentou, controlando quando ela aparece, tentando afastar pensamentos, esperando que em algum momento ela simplesmente diminua, esperando que o mundo mude para você se acalmar. Ou você pode começar a aprender um caminho diferente. Um caminho onde você entende como sair do ciclo da luta e começar, pouco a pouco, a entrar no ciclo da calma, sem desistir do que é importante para você. Agora eu quero que você pare por um instante e pense com sinceridade. Quantas conversas importantes da sua vida acabaram sendo conduzidas mais pela ansiedade do momento do que pela pessoa que você realmente gostaria de ser? Talvez você tenha falado coisas que não gostaria. Talvez tenha se fechado. Talvez tenha se afastado. Talvez tenha tentado vencer a discussão. E no fim das contas, perdido a conexão. Se nada mudar, essas mesmas cenas vão continuar acontecendo. A mesma conversa, o mesmo desgaste, a mesma culpa, de novo, de novo, de novo. A ansiedade não melhora sozinha. Ela se reorganiza ou ela cresce. A maioria das pessoas acha que precisa primeiro se livrar da emoção para depois agir bem. Mas a vida não funciona assim. Na vida real, a calma muitas vezes aparece depois da escolha. Depois que você decide agir baseado em valores e não apenas reagir ao que está sentindo.
É exatamente esse tipo de movimento interno que nós começamos a treinar dentro do ciclo da calma. Não é sobre virar uma pessoa fria, não é sobre engolir sentimentos, é sobre aprender a ficar com eles, sem ser arrastado por eles. Para que, mesmo em momentos difíceis, você consiga escolher suas atitudes com mais consciência. E quando isso começa a acontecer, algo muda profundamente nas relações. As conversas ficam menos explosivas, as decisões ficam mais claras, e aquela sensação constante de tensão começa, pouco a pouco, a diminuir. Porque a ansiedade deixa de ocupar o centro da sua vida. E você começa, de novo, a escolher como quer viver e se relacionar. E talvez você esteja percebendo algo importante agora. Saber disso faz sentido, mas na hora da emoção, quase ninguém consegue aplicar sozinho. Porque quando a ansiedade aparece, ela não pede licença. Ela toma conta da mente, do corpo, das reações. É exatamente por isso que aprender esse caminho precisa de treino, direção e prática. E foi justamente para isso que eu criei o ciclo da calma. Talvez você esteja ouvindo agora e pensando algo como: eu já tentei tanta coisa. Respirar fundo, distrair a mente, pensar positivo, assistir vídeos, ler livros. Já prometi para mim mesmo que amanhã vai ser diferente. E por alguns dias até parece funcionar, mas depois a mente volta a acelerar, o corpo volta a entrar em alerta, aquela sensação conhecida reaparece. Será que tem alguma coisa errada comigo? Muita gente vive anos carregando essa pergunta em silêncio. Porque olha para outras pessoas vivendo a vida normalmente, elas vão pensar: por que para mim é tão difícil? Mas deixa eu te contar algo muito importante. Na maioria das vezes, o problema não é falta de força de vontade, não é falta de inteligência, não é falta de espiritualidade. O que acontece é muito mais simples e muito mais humano. Seu sistema nervoso aprendeu a funcionar em estado de alerta. E quando o corpo aprende algo por repetição, ele continua fazendo aquilo automaticamente. Mesmo quando você não quer. Mesmo quando você tenta mudar. É como um alarme sensível demais. Dispara com qualquer sinal. Com qualquer pensamento, com qualquer sensação no corpo. E quanto mais você tenta desligar o alarme à força, mais ele parece disparar. Foi observando exatamente esse padrão ao longo dos anos, atendendo pessoas na clínica, que eu comecei a perceber algo muito claro. Pessoas de idades diferentes, histórias diferentes, profissões diferentes, mas quase todas presas no mesmo ciclo invisível da ansiedade. E o que eu percebia é que a ansiedade não diminuía quando a pessoa tentava vencê-la. Ela começava a perder força quando a gente aprende uma nova forma de responder a ela. Não com luta, não com fuga, mas com um processo que reorganiza, pouco a pouco, a forma como a mente e o corpo reagem. Porque quando o corpo começa a perceber segurança novamente, ele não precisa mais viver como se estivesse em perigo o tempo todo. A respiração muda, os pensamentos diminuem a intensidade, as emoções deixam de parecer um terremoto,
E a pessoa começa a recuperar algo que a ansiedade costuma roubar primeiro. A sensação de ter espaço dentro de si. Espaço para escolher, espaço de consciência, espaço que permite estar com a experiência. E é exatamente esse tipo de transformação que eu organizei de forma clara, prática e acessível quando criei o ciclo da calma. Quando uma oportunidade aparece, é natural que algumas dúvidas também apareçam juntos. Isso não significa falta de interesse. Significa apenas que você está pensando com cuidado. Talvez uma parte de você esteja dizendo: eu não sei se isso é para mim. E isso faz sentido. Quem convive com a ansiedade há muito tempo costuma sentir desconfiança. Por isso eu quero ser muito claro com você. O ciclo da calma não é uma solução mágica. É um processo. Um processo que ensina você a reorganizar passo a passo a relação com aquilo que acontece dentro de você. Outra dúvida que às vezes aparece é: e se eu não tiver apoio em casa? Muita gente vive isso. Pessoas ao redor que não entendem o que é a sua ansiedade. Essas pessoas são pessoas que você ama, mas elas dizem coisas como: é só parar de pensar nisso, mudar o foco, ou você precisa ser mais forte. No ciclo da calma, existe uma comunidade de pessoas vivendo desafios muito parecidos com os seus. Um espaço onde você percebe algo que muitas pessoas nunca tiveram antes. Você não está sozinho nisso. Talvez outra pergunta apareça: e se não for o que eu estou esperando? Essa é uma preocupação justa. Mas existe garantia. Você pode entrar, conhecer o conteúdo, experimentar as práticas, e se sentir que isso não faz sentido, está tudo certo. Sem problemas. Você pode solicitar o reembolso, sem burocracia, sem justificativa, porque um processo como esse precisa ser vivido com tranquilidade. Também é comum aparecer o pensamento: talvez eu não precise disso agora. E pode ser verdade. Cada pessoa tem seu momento. Mas deixa eu te convidar para uma pequena reflexão. A ansiedade raramente avisa quando vai crescer. Ela não diz se você está prestes a adoecer ou não. Se o seu relacionamento está por um fio por causa das suas atitudes. Quando você está muito ansioso, ansiosa, a consciência rebaixa. Você perde bastante a noção de realidade e age impulsivamente. E sofre com as consequências. Vive preocupado, evita tomar decisões importantes, continua reativo com as pessoas que ama. E muitas pessoas só percebem o tamanho do peso quando ele já está grande demais. Aprender a cuidar da sua saúde emocional não é algo que precisa esperar a vida entrar em crise. Esperar algo pior acontecer. O ciclo da calma protege aquilo que você tem de mais valioso. Sua mente, suas emoções, suas relações, seu bem-estar e qualidade de vida. Outra dúvida muito comum é: eu não sei se eu vou conseguir aplicar. E eu entendo esse receio. Muita gente já assistiu conteúdos sobre ansiedade antes. Já tentou de várias formas, já buscou. Mas no momento em que o coração acelera, o que foi aprendido parece desaparecer.
Por isso o ciclo da calma não é apenas informação, não é teoria. Ele foi estruturado com exercícios curtos, práticas guiadas e passos simples que ajudam o corpo a aprender uma nova resposta. Porque regular o sistema nervoso não acontece apenas entendendo, acontece praticando de forma orientada. E talvez exista ainda uma última dúvida silenciosa. Será que isso realmente funciona para mim? Essa pergunta aparece quando alguém já tentou muitas coisas e acabou se frustrando. Mas deixa eu te lembrar algo importante. A ansiedade é um sistema de proteção que você aprendeu e treinou ao longo da vida. E sistemas aprendidos podem ser reaprendidos. Quando você segue um processo claro, consistente e baseado em ciência, o corpo começa a responder. Não de um dia para o outro, mas de forma progressiva. Com mais estabilidade, com mais consciência, com mais calma. Talvez agora você esteja pensando, eu quero abrir mão de ser controlador. Quanto custa entrar no ciclo da calma? Antes de falar de números, eu quero te convidar para olhar essa decisão por outro ângulo. Porque quando falamos de ansiedade, o preço raramente aparece em forma de boleto. Ele aparece de outras formas. O cansaço constante, na mente que não desliga, nas conversas que poderiam ter sido diferentes, nos momentos que deveriam ser leves, mas acabam sendo atravessados por preocupação, tensão, medo. A ansiedade vai cobrando pequenas parcelas invisíveis ao longo da vida. Ela cobra no jeito que você fala com quem você ama. Ela cobra nas conversas que terminam mal. Ela cobra no silêncio, depois da briga. Ela cobra na culpa que fica. E tem gente que paga esse preço por anos, sem perceber que está pagando. Agora imagina algo comigo por um instante. Imagina acordar e perceber que sua mente não precisa mais começar o dia em estado de alerta. Imagina entrar em uma conversa difícil, sem sentir que precisa controlar tudo. Imagina perceber um pensamento ansioso e conseguir deixá-lo passar, sem que ele domine seu dia inteiro. Não porque você virou outra pessoa, mas porque aprendeu de forma prática a sair do ciclo da luta e entrar no ciclo da calma. Foi exatamente isso que eu organizei dentro desse processo. Mais de uma década trabalhando com pessoas que convivem com ansiedade. Anos observando padrões, testando caminhos, ajustando abordagens, transformando teoria psicológica em algo que realmente funciona na vida real. Até chegar em um método claro, simples, estruturado e fácil de ser aplicado no dia a dia. Um processo com 18 módulos, em videoaulas gravadas, práticas guiadas, áudios, materiais de apoio, exercícios, uma comunidade, um grupo que faz parte com você. Você não vai precisar enfrentar tudo sozinho. Dentro dos 18 módulos, um caminho progressivo, onde você vai encontrar como reconhecer o ciclo da ansiedade no momento em que ela começa, o que fazer com os pensamentos acelerados em vez de lutar contra eles, como regular o corpo quando ele entra em estado de alerta, como se comunicar melhor nas relações, mesmo em momentos de tensão, e abrir mão de ser controlador.
Você começa entendendo como o ciclo da ansiedade funciona, depois aprende a reconhecer quando ele está começando, e então começa a aplicar práticas simples, objetivas, que ajudam o corpo e a mente a responder de forma diferente. Um caminho pensado para quem quer aprender, aos poucos, a reorganizar a relação com a própria mente. Se eu fosse calcular esse processo apenas pelo tempo que ele levou para ser construído, ou pelo sofrimento que ele ajuda a evitar, ele poderia facilmente custar muito mais. Mas a proposta do ciclo da calma sempre foi tornar esse conhecimento acessível. Por isso, o valor oficial para entrar na comunidade, o ciclo da calma, é 997 à vista, ou 12 de 97,70. Isso dá R$3 por dia. O que você compra com R$3 por dia hoje? Mas, para você que está aqui hoje, participando desse encontro, para os comprometidos, eu decidi fazer algo diferente. Hoje, você pode entrar no ciclo da calma por apenas 597 à vista, ou 12 de 63,61. Um investimento que pode ser dividido em parcelas, tornando esse processo possível para muitas pessoas. R$2 e alguns centavos por dia. E existe algo importante aqui. Você não precisa decidir no escuro. Ao entrar hoje, você tem 30 dias de garantia completa. Isso significa que você pode acessar o conteúdo, conhecer o processo, experimentar as práticas e se perceber que não era o que você esperava, basta solicitar o reembolso. Sem constrangimento, sem justificativas. O risco não fica com você, fica comigo. Porque eu realmente acredito no que esse processo pode gerar quando é aplicado. A decisão mais cara nem sempre é a que envolve dinheiro. Muitas vezes a decisão mais cara é continuar adiando o cuidado consigo mesmo. Porque cada vez que você adia esse movimento, a vida continua acontecendo. Os dias passam, as relações seguem, e a ansiedade continua ocupando espaço que poderia ser a sua presença. Agora, deixa eu ser muito direto com você. Se você sair dessa live sem entrar no ciclo da calma, você não está ficando neutro. Você está escolhendo continuar vivendo exatamente do jeito que está hoje. Com os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos resultados, e está tudo bem. Mas seja honesto com você. Isso também é uma decisão. Agora você tem 3 caminhos possíveis. Continuar exatamente como está, sabendo que tudo pode piorar ou não. Tentar resolver tudo sozinho, gastando mais tempo, sem um direcionamento claro, bater cabeça como eu bati. Ou entrar no ciclo da calma. No fundo, só existem 2 tipos de pessoa aqui agora. Quem entende e continua como está, e quem se compromete e começa a mudar. O ciclo da calma não é para quem quer estudar teoria. É um treinamento prático, objetivo, direto ao ponto. É quem quer sair da luta, do sofrimento, do controle que a ansiedade causa e recuperar a calma. É para quem decidiu mudar, não é para quem quer tentar. Isso aqui não é para curiosos. É para quem está pronto para sair do ciclo da ansiedade, com um passo a passo claro, com método, conhecimento organizado
com clareza, comunidade e suporte. Quem quer, assiste. Quem se compromete, entra e muda. Se você sente que esse é o seu momento, eu vou segurar a sua mão. E não vou soltar. Durante 2 meses. O link para entrar no ciclo da calma já está aqui na bio do meu perfil no Instagram. Quando terminar a live, clica no link e garante sua vaga. Ou você continua repetindo o ciclo da ansiedade, ou você entra no ciclo da calma. Agora, se você tem alguma pergunta, eu vou responder. Você pode me enviar aqui no chat, que eu respondo. Pegue seu chá, tome seu chá, pense na sua pergunta. Talvez alguém tenha enviado perguntas aqui. Fabiana, até eu dormindo minha mente trabalha. Você não para, né, Fabiana? Precisa aprender a desacelerar. O ciclo da calma pode te ajudar muito nesse processo aí, viu? Neide, prometo todos os dias fazer diferente. Será, Neide? Sem processo, sem método? Maiara, eu sou apegado, ansioso e meu ex-namorado é apego evitativo. Então, um apego ansioso, outro apego evitativo. 3 anos tentando fazer dar certo, mas não soubemos lidar com as diferenças. Aí vocês terminaram, vocês continuam juntos. São personalidades bem diferentes, né, Mayara? Mas isso não é impeditivo para vocês se darem bem. Né? O ciclo da calma ensina muito sobre isso. Mesmo existindo diferenças, mesmo existindo sentimentos diferentes, frustração, em função da forma como vocês interpretam, enxergam as circunstâncias, vocês podem escolher agir com consciência e responsabilidade e não ser tão reativo. Né? Uma pessoa que toma uma decisão de olhar mais para si e aprofundar nesse processo, ela já consegue fazer uma transformação muito grande no relacionamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Fabiana, eu tomo remédio controlado. Às vezes é importante, fundamental, inclusive, né, Fabiana? Fundamental. Mas o remédio, ele não aprofunda, né? Você não consegue ir na raiz da questão e entender exatamente o que está acontecendo e principalmente o que você pode fazer. Porque às vezes não basta entender o que está acontecendo, não basta se conhecer. Você tem que saber o que fazer. Né? O que fazer, o que eu faço? É isso que o ciclo da calma nos ajuda a praticar o que precisa ser praticado. Diniz, quando eu vou sair, tenho sintomas de pânico. Pânico. Tem módulos só sobre o pânico no ciclo da calma. O pânico, uma coisa é sintomas de pânico, outra coisa é transtorno de pânico. Né? Então a gente tem que entender exatamente o seu caso. Provavelmente você vai precisar tomar medicação, se já não está tomando, e o processo de terapia é fundamental e o ciclo da calma é um coadjuvante, né? Digamos, é algo que te auxilia ainda mais nesse tratamento, nesse processo e tem cura, tá? Transtorno de pânico tem cura. Tem transtorno que não tem, mas o de pânico tem, se bem tratado. Que mais? Diniz, eu tô com casamento complicado, ele só pensa nele. Então, aí você precisa pensar em você, né? E o ciclo da calma te ajuda nisso. O que fazer? Como se relacionar com esse outro que só pensa nele? Como começar a pensar mais em você e deixar um pouco de lado esse outro que só pensa nele e começar a responder de forma diferente a esse relacionamento com esse outro que só pensa nele. Você pode escolher
novas posturas, né? O ciclo da calma, eu digo que é uma postura de vida. Você pode escolher melhor como responder às circunstâncias e situações. Então, às vezes, você precisa disso, mais objetividade, o que fazer, algo mais prático. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, é isso então. A gente vai finalizar essa live. Se alguém tiver mais perguntas, pode me mandar mensagem no particular, tá? Quem tem meu número. Pode também mandar mensagem lá no grupo. Eu vou abrir o grupo no fim de semana, né? A gente tem um grupo lá, Ciclo da Calma, um grupo de WhatsApp, uma comunidade. E eu vou abrir para quem tiver perguntas, quem quiser conversar. É natural que muita gente saia, que muita gente não participe, que muita gente continue no ciclo da ansiedade, está tudo certo, né? Mas aqueles que são comprometidos, aqueles que querem aprender, que gostam de aprender, que buscam conhecimento, que valorizam o aprendizado, vamos continuar juntos e a gente vai descobrir formas aí, através do ciclo da calma, de olhar para si, para as suas questões e responder de forma diferente a tudo que possa surgir, né? As pessoas, aos pensamentos, às emoções, aquilo que é difícil, enfim. A gente não está sozinho, enfim. Quem não entrou no grupo pode entrar, a gente conversa aí nesse fim de semana, tá? E quem quiser entrar no Ciclo da Calma, por favor, o link está na bio, corre lá, não perde essa chance, porque a oferta que eu fiz hoje, eu não sei se eu vou fazer novamente, quando que eu vou fazer novamente essa mesma oferta, tá bom? Corre lá, link na bio, entre no Ciclo da Calma, te aguardo. Até mais!